Fala, meus queridos amigos do Valet Plus, Renan aqui, bom dia a todos. Está, vamos dizer, um dia frio aqui em Lisboa, 14 de fevereiro, dia do meu aniversário, portanto uma live, um Valet Plus aqui especial aqui para vocês. Claramente, minha mãe ainda não entendeu que eu tenho 42 anos, então ela apareceu, ela tá aqui no mesmo apartamento e ela ficou muito brava que ela me viu e quer pentear meu cabelo. Mas ela sabe que eu sou impenteável, né? E percebe-se, né, que mães são sempre mães, eu acho que você é um bebê até hoje, né? Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso... Fecha aqui, por favor. Vamos começar aqui o nosso podcast, né? Comentando sobre essa viagem, né? Uma viagem que eu não anunciei, não falei nada. E estou basicamente seguindo ela, né? Então, é uma viagem primeiro que eu fui para Miami, na Flórida. Depois eu fui para Washington. E aí eu vim para Portugal, tá? Vamos lá. Eu não posso falar o nome das pessoas que eu encontrei, eu fico muito triste com isso, porque eu sou boca de sandália e eu adoraria contar, tá? Mas eu vou tentar falar em termos mais abertos, e aí falando em termos mais abertos, a gente consegue explicar pra vocês a dimensão disso, tá? Em resumo, né, desde o ano passado, desde a metade do ano passado, a gente conseguiu, muito por conta da iniciativa do MBL Elite, que hoje chama-se Sociedade Stefan Zweig, tá? Nós conseguimos construir um time de pessoas muito talentosas em muitas áreas. Mas uma das coisas que aconteceram, que foram uma das mais legais, é descobrir algumas pessoas que atuam fora do Brasil e que nos ajudam nessas tarefas, né? E sim, encontramos especialmente dois rapazes, um que mora fora do Brasil, outro que mora no Brasil, mas é muito bem conectado, que passaram a nos ajudar de sobremaneira. E eles são, vamos dizer, a porta de entrada pra gente naquilo que a gente chama de direita americana, tá? E da direita americana a gente abriu portas na direita global. E foi através deles que a gente chegou, por exemplo, no Curtis Yarvin e em outras lideranças. Então, ano passado a gente tinha feito uma viagem para os Estados Unidos, né, em que eu já havia conseguido estabelecer uns contatos, e foi nessa viagem que eu já tinha conhecido o Yarvin, né? Então, o Yarvin eu conheci ali, e aí, com base nisso, veio uma delegação de americanos para o nosso congresso. E essa vinda dessa delegação de americanos e ingleses, basicamente, teve também gente da Áustria, teve argentinos, teve portugueses. Essa delegação espalhou a boa nova para o resto do mundo. Olha, cara, tem algo incrível acontecendo no Brasil e nós precisamos falar sobre isso, né? E o retorno deles foi muito grande. O Yarvin fez um artigo explicando a necessidade que os americanos têm de construir um partido, né? Uns moldes meio leninistas, né? E o Partido de Missão é colocado dentro dessa perspectiva, como um partido nos moldes leninistas, no que eu concordo em grande medida, sim, meus amigos. Ser leninista não tem nada a ver com ser de esquerda nesse sentido aqui, mas tem mais a ver com a organização interna que os partidos de esquerda têm. E sim, meus amigos, a esquerda entende de poder, e se vocês quiserem entender alguma coisa sobre chegar ao poder, vocês precisam entender como funciona a esquerda, tá? Porque o tipo de organização política deles é o tipo de organização política vencedora nos últimos 100 anos. Não há como negar isso, e se você ficar tentando negar, você é apenas bobo, tá? Então, o Yarvin levou isso à discussão, e todo mundo leu o artigo dele, e aí mais gente ainda foi, né, tentar entender o que é essa missão. Aí também saiu o meu artigo na Palladium, né, uma revista que é lida por toda a direita tech, e pela administração Trump toda, e aí todo mundo, do J.D. Vance ao Peter Thiel, todo mundo soube quem éramos nós. Então eu fui fazer este repeteco nos Estados Unidos. Houve reuniões primeiro na Flórida, com muita gente da direita tech, novamente eu não posso dar nomes, mas pessoas muito, muito, muito influentes, dentre as pessoas com mais dinheiro no mundo, tá? Gente que anda com a galera mais influente em termos de grana, de cabeça, de tecnologia, de tendência, de linhas de pensamento. E reuniões ótimas que já estão reverberando. E depois fui para Washington, e lá em Washington, assim, eram 2 a 3 reuniões dia, reuniões peso pesado, reuniões com gente da administração Trump, gente da novíssima direita, gente que tem iniciativas sensacionais. Conheci, não vou dar nomes, né, nas iniciativas, mas iniciativas que treinavam jovens, recrutavam e treinavam jovens para ocupar posições dentro da administração americana. Conheci gente que trabalhava dentro de departamentos fundamentais na área militar, na área de tecnologia, na área de até de serviço secreto. Conversamos com gente muito, muito, muito boa, tá? Conversamos com investidores que são obrigados a atuar na área política, conversei com lobistas, conversei com gente ligada ao primeiríssimo escalão do governo Trump. Então, o que eu posso colocar de todos esses caras? Primeiro, assim, galera, a pessoa olha a gente com admiração. E eu confesso que, se por um lado você fica, feliz, né? Eu fico feliz que coisas que eu e meus amigos criamos, né? Nós, você não conhece, né? O nosso time, eu, Kim, Riso, Arthur, Amanda, Alexandre, Couto, todo mundo, né? Oliver, todo o nosso time.
Coisas que nós criamos são admiradas por essas pessoas, o que eu fico lisonjeado, mas me vem uma pressão gigantesca. E a pressão vem porque, cara, eles esperam muito da gente. E eu olho lá, eu vejo as pesquisas que eu sei que são sérias, né? 4, 5%. Eu falo, caralho, cara, calma, galera. Né? Mas é isso, eu não posso falhar. Eu quero ganhar a eleição. Eu quero, vamos dizer, arcar com as expectativas que os outros têm a nosso respeito, de verdade. Né? As pessoas têm uma expectativa grande, as pessoas consideram a gente genial. Eu pessoalmente não me considero nada disso, considero meus amigos brilhantes, mas eu me considero um idiota, né, que gosta de indo-europeus. Fico só, tipo, caramba. Né? E, ao mesmo tempo, muita gente gostaria de ter uma iniciativa similar à nossa. Né? E essa foi a tônica. Eu não vou ficar anunciando nada, mas temos muitas coisas interessantes acontecendo e que vocês vão descobrir. Mas a internacionalização da nossa causa e do nosso método, eu acho que ela é inevitável. E isso tem consequência aqui para vocês do aplicativo, porque teremos pessoas novas escrevendo para Valete. Tá? Posso falar com toda tranquilidade. Coisa número 2 que eu gostaria de falar com vocês também. Coisa número 2. Alô? Voltei. Beleza. Coisa número 2. O Valete Plus e a revista Valete causaram, vamos dizer, um rebuliço dentro dos caras. A ideia de ter uma revista, a ideia de começar a fomentar os produtores de conteúdo, mesmo que o aplicativo ainda esteja incipiente, precise melhorar, é uma puta novidade, eles adoraram. Eu vejo os americanos já querendo ir pra cima de uma iniciativa similar e querem uma colaboração nossa, e pra mim vai ser muito bacana fazer, tá? E acham que as ideias desenvolvidas pela Valete, a gente explicou muito sobre a ideia do tecnopatrimonialismo, tecnotenentismo, todas aquelas ideias que a gente desenvolveu com o Russo, com o Orlando, com o Cabo Antum tem um papel grande nisso, o Eumenes tem um papel, né? Higg, tudo isso deu origem a um pensamento muito original que eles ouviram, eles ficaram maravilhados, né? E, enfim, já teve consequências na cabeça dos caras. Eu tô falando de gente brilhante que discute as coisas no âmbito das ideias. E aí vim para Portugal. Chego em Portugal, né? Poucas coisas podem ser melhor do que Portugal na vida, tá? Portugal é muito bom. E aí em Portugal começo a ter contato com a direita portuguesa. E também foi um grande papo, encontrei algumas pessoas brilhantes aqui, e essa mesma sensação, qual é a sensação que põe em comum direita portuguesa e direita americana, mas acho que é uma sensação geral em todas as direitas do mundo. A ideia de que eles precisam suplantar as lideranças da direita boomer, que estão no poder, que eles consideram uma direita retardada. Há também uma coisa que, pra mim, tá muito clara em todas essas direitas, que é a ideia de que a ideia de que essas direitas boomers, em geral, são meio evangélicas e submissas a Israel. Me parece que fora do Brasil esse tema, ele é, vamos dizer, repetitivo e eu achava exagerado, mas me parece que existe realmente, especialmente nos Estados Unidos, um problema com isso, tá? Há um incômodo geral com uma pressão, um lobby que é exercido sobre eles para que eles apoiem sempre a causa israelense o tempo todo. Acho que os Estados Unidos tem muito sentido. E há também um sentimento de que boa parte dos políticos evangélicos, os Estados Unidos, Portugal já não tem muito, acho que nem tem político evangélico, são grifters ou crook, né? São picaretas basicamente, aproveitadores, e esses caras não querem ser. Então isso aproxima muito eles da gente, né? E não é que a gente acha que evangélicos são isso de maneira alguma, mas que políticos evangélicos em geral são pessoas de baixa qualidade, e eles só são políticos e evangélicos porque eles querem fazer um abuso intelectual. Então essa novíssima direita americana, ela é católica, e as pares que eu encontrei aqui em Portugal também são católicos. Então, teremos novidades muito grandes sobre isso aí, tá? Teremos conversas que vão avançar bastante com os nossos amigos aqui de Portugal. E há pessoas brilhantes, tá? Assim, fiquei muito feliz com a direita portuguesa no sentido do brilhantismo. Gente muito lida, a gente conhece muito da história, e há uma agonia deles em construir uma direita portuguesa e um Portugal grande que passe pelo Brasil. Então, o grande problema de uma construção mais ambiciosa de Portugal é que na perspectiva deles, perspectiva correta deles, isso passa pelo Brasil. Porque o Brasil é Portugal, né? O Brasil é Portugal. Não há como negar. O Brasil, ele é apenas uma continuidade dos esforços de Portugal, esforços de expansão de Portugal. Então até a criação de uma identidade que fique negando Portugal, como o Brasil ficou fazendo nos últimos anos, ela é ruim para Portugal e ela é ruim para o Brasil, porque se o Brasil é Portugal, isso é um problema para Portugal, isso é um problema para o Brasil, porque o Brasil nega isso e Portugal se ressente disso tudo. E eu acho que isso é algo a se discutir, algo a se construir, né? Eu acho que, inclusive, o trabalho de identidade que a gente já faz, que, vamos dizer, é generoso com a nossa
identidade lusitana, é muito bom e os caras reverberaram aqui. E eu vou ter agora uma série de reuniões. Eu já dei entrevista para um veículo de imprensa, mas vou provavelmente aparecer em rádio e TV aqui em Portugal. E aí teremos mais internacionalização de tese e mais internacionalização da candidatura. E isso muito me alegra, né? Então vocês verão coisas boas acontecerem. E aí, uma outra coisa, né, por conta desses contatos, né, com a direita americana aqui em Portugal, nós também faremos grandes contatos com a direita europeia. Então, acho que haverá uma terceira rodada de viagens que vai envolver Europa como um todo e Estados Unidos e Europa novamente. Pelo menos mais uma rodada. E aí eu vou poder contar outras novidades para vocês, tá? Basicamente é isso, amigos. Vamos que vamos, tá? Olha a responsa, vamos trabalhar bastante. Um abração.